o Educa Mais Podcast, um espaço para quem valoriza conhecimento útil e aprendizado contínuo. Imagina descobrir que a forma como fomos ensinados a pensar, desde criança, não foi desenhada para buscar a verdade, mas sim programada para o ceticismo. É uma ideia bem forte, né? E mais, que essa programação fundamental foi, na verdade, a principal causa do colapso do cristianismo primitivo. Exato. Isso muito antes de qualquer exército invasor cruzar as fronteiras de Roma. Seja muito bem-vindo ao Educa Mais Podcast. Hoje, o nosso objetivo é dar um mergulho profundo nos argumentos do capítulo 4 daquele nosso estudo sobre educação e religião. Para quem tem acompanhado a nossa série focada nos alicerces da educação, hoje nós vamos dar um passo crucial. Com certeza, é um passo bem denso. Sim, bem denso. No nosso último encontro, a gente navegou pelos elementos essenciais para o conhecimento. E hoje a nossa missão é desconstruir o capítulo 4 de um material focado na fundação da educação. E o título desse capítulo é, no mínimo, provocativo, que é O Segredo da Grande Apostasia. Nossa, o título já diz muita coisa, né? Pois é. O objetivo hoje é desvendar a tese central do autor, que é essa ideia de que o afastamento das origens cristãs não aconteceu por causa de perseguições externas, mas sim por uma mudança educacional profunda, especificamente a infiltração da filosofia grega. E esse é um documento que exige uma leitura muito atenta da nossa parte. Sabe, antes de mergulharmos nos argumentos em si, a gente precisa estabelecer o terreno em que estamos pisando. Certo. O material que a gente vai analisar hoje apresenta posições teológicas e históricas que são, extremamente contundentes. Bem polêmicas, né? Muito. O autor chega a descrever a filosofia grega, que é tão reverenciada, como uma ignorância mundana, e além disso, ele faz críticas abertas e bem severas ao surgimento do papado. É um ataque direto. Exato. Nas aulas de história, pensadores como Platão e Aristóteles são sempre apresentados como os pilares geniais da civilização ocidental. Então, como é que o autor consegue descrever exatamente esses gigantes como portadores de uma ignorância mundana que supostamente arruinou a mensagem cristã original? Olha, o motor do argumento dele começa com uma mudança de foco bem interessante, saindo do externo para o interno. Como assim? O autor ancora a tese dele nas advertências bíblicas, especificamente nas cartas do apóstolo Paulo. O texto menciona o alerta de Paulo aos Efésios e Tessalonicenses. Ah, sim. E o detalhe central aí é que Paulo não estava alertando sobre os romanos ou sobre perseguição física. Ele falava de lobos e de ensinamentos perversos que surgiriam de dentro da própria comunidade. Nossa, então a ameaça era interna. Exato. A tese que o texto constrói é que essa apostasia cresceu exatamente na proporção em que uma, nas palavras dele, ciência falsamente chamada foi absorvida pela liderança cristã. E o que me chama a atenção na fonte é a velocidade com que isso supostamente aconteceu. O cenário que o autor traça mostra que, olha só, menos de 50 anos após a morte do último apóstolo, já existiam escolas cristãs adotando a filosofia do mundo grego como seu padrão. Pois é, foi muito rápido. Sim, e eles, olharam para o cardápio intelectual da época e decidiram que Platão era o filósofo que melhor se adaptava ao esquema cristão. Isso mesmo. Mas tenta tornar isso mais palpável para quem nos ouve. É como se eles tentassem, adicionar açúcar a uma receita que era extremamente nutritiva só para torná-la mais popular. E no fim, isso acaba arruinando o valor essencial do prato. É uma ótima analogia porque a fonte levanta um ponto muito forte sobre a motivação psicológica por trás disso. Que não era só uma questão de traduzir a mensagem, né? Exato, e há muito além disso. O texto aponta que havia muitas classes de, pretensos filósofos. Eles queriam o crédito social, queriam ser vistos como intelectuais refinados em Roma e Atenas. Ter status. Isso, status do cristianismo que estava ganhando força, mas sem precisar passar pela abnegação moral. Aquela rigorosa correção de vida que a mensagem original exigia. Ou seja, queriam ser cristãos no rótulo, mas manter o conforto do estilo de vida pagão através de debates puramente teóricos. Perfeito. A filosofia grega permitia que a religião virasse só um exercício intelectual.
Você debatia o cosmos num banquete sem precisar mudar a sua conduta prática com os pobres, por exemplo. E isso criou uma divisão enorme na comunidade. O famoso discurso sem a prática. Mas aí a gente entra em uma figura que o texto aponta como central nessa mudança, que é Orígenes. Orígenes é o divisor de águas, segundo o autor. E eu preciso de ajuda para sintetizar os dados aqui, porque o texto diz que, citando o historiador Mosheim, a comunidade estava meio dividida sobre estudar ou não a literatura greco-romana. Certo. Mas a causa da filosofia acabou triunfando graças a Orígenes. O que exatamente ele fez que foi tão impactante? Então, o que o autor critica duramente é que Orígenes misturou o novo platonismo com a doutrina cristã, criando um método alegórico de interpretação que se tornou quase universal. Alegórico, tipo não literal? Exatamente. Orígenes ensinava que o texto bíblico tinha um sentido espiritual oculto, baseado naquela ideia platônica de que o visível esconde o invisível. Ah, entendi. E isso, segundo a fonte, alienou as mentes cristãs comuns e inseriu ritos supersticiosos na religião. Porque agora uma pessoa comum não podia mais apenas ler e entender. Ela precisava de um especialista para decifrar a verdade oculta. Isso. E o que é fascinante aqui, e vamos olhar para isso com aquele distanciamento acadêmico e analítico, Sim. é a conclusão do autor sobre onde essa mistura toda foi parar. E onde foi parar? O texto argumenta que essa fusão de princípios cristãos e platônicos resultou no que a fonte chama de o papado. Caramba! O autor vê essa estrutura não só como uma instituição política, mas como a consequência inevitável dessa necessidade de criar uma hierarquia intelectual para interpretar a fé. Só que aí o autor levanta um paradoxo enorme. Eu quero te desafiar pedindo mais contexto sobre isso. Pode falar. Ele diz que essa religião híbrida adotou a, entre aspas, ignorância pagã da ciência grega para parecer científica, mas séculos depois acabou perseguindo a verdadeira ciência empírica, a ciência de observar a natureza. Por que uma instituição que buscou tanta validação intelectual grega acabaria proibindo o estudo do mundo natural mais tarde? Parece um paradoxo, mas a resposta está na diferença de como eles definiam ciência. A ciência grega que eles adotavam era puramente dedutiva, operava de cima para baixo, entende? Tipo partindo de uma ideia teórica. Exato. Aristóteles criava premissas lógicas perfeitas na mente dele e forçava o mundo físico a se encaixar nelas. Era filosofia, não experimento. Quando a ciência empírica surge de verdade, operando de baixo para cima, observando uma maçã cair, usando telescópios, ela começou a provar que a física abstrata dos gregos estava errada. Ah, então foi um instinto de sobrevivência institucional? Se a ciência provasse que Aristóteles estava errado, toda a teologia que estava colada nele ia desmoronar junto. Precisamente, eles tinham um monopólio da interpretação filosófica e não podiam perder isso. É por isso que a conversa no documento avança para a Idade Média. O autor usa citações de Emerson e da Enciclopédia Britânica para mostrar como o domínio da mente grega era absoluto. O ceticismo de Sócrates passou para Platão e depois veio o império acadêmico de Aristóteles. O texto diz que todas as universidades e escolas foram fundadas em Aristóteles, né? Exato. Era literalmente impossível pensar formalmente na Europa medieval sem passar pela lógica de Aristóteles. E isso nos leva diretamente para o choque da Reforma Protestante. Porque a Reforma bateu de frente com essa estrutura toda. Bateu com muita força. O texto narra esse momento onde figuras como Wycliffe e Martinho Lutero entram em cena. Wycliffe afirmava que não havia ciência ou lógica superior às escrituras. E Lutero não poupou palavras, né? Nossa, não mesmo. A fonte traz trechos muito fortes do Lutero. Ele dizia que, vou até citar a ideia aqui, Aristóteles está para a teologia como as trevas para a luz. Pesado. Muito. E ele temia que as universidades se tornassem portões largos para o inferno caso a palavra não fosse o centro de tudo. Sabe, para o pessoal visualizar essa briga de Lutero, eu gosto de fazer uma analogia. Imagina Aristóteles como o sistema operacional de todos os computadores da época. Adoro essa analogia. A Europa rodava o sistema Aristóteles OS, digamos assim.
Aí os reformadores tentaram instalar um software novo que, na visão deles, era o evangelho puro. Certo. Mas não adianta instalar um software novo se o sistema operacional base, que era a lógica aristotélica, força o programa a rodar com erros, a corromper os dados. O Lutero percebeu que precisava formatar o HD inteiro e não só trocar o aplicativo. O método ditava o resultado, né? E é isso que o Lutero via claramente. O silogismo de Aristóteles forçava a teologia a eliminar o mistério divino para caber numa equação lógica. Mas a grande virada, e eu acho que é a tragédia que o texto aponta, é que essa formatação falhou. A vitória dos reformadores não durou. Pois é, o documento indica um retrocesso brutal. Menos de 100 anos após a morte do Lutero, o sistema grego de educação e o próprio Aristóteles voltaram a ocupar o lugar principal nas instituições de ensino. Mas como isso aconteceu? Se a ruptura foi tão forte, por que eles voltaram para os gregos? Foi uma questão estrutural e pedagógica. Desmantelar a teologia foi uma coisa, mas construir do zero toda uma infraestrutura educacional era um desafio muito maior. Faltou ferramenta. Exato. Na hora de organizar currículos e treinar novos líderes, os acadêmicos protestantes voltaram para o sistema que já conheciam, que era o grego. Era o único modelo bem estruturado que eles tinham à mão. O que nos leva para a aplicação prática disso tudo. Porque quem nos ouve deveria se importar com essa história hoje. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sem dúvida. O autor encerra esse ponto do texto dizendo que esse exato mesmo sistema educacional grego reina supremo hoje. Sim, ele não ficou no passado. Reinando tanto nas escolas do Estado quanto nas instituições que se dizem cristãs. Ou seja, a maneira como a gente é ensinado a aprender ainda é, segundo a fonte, fundamentalmente grega e dita o que consideramos como verdade acadêmica. E isso afeta como a gente estrutura um pensamento, como fazemos debates, como validamos o que é conhecimento real. A matéria pode ser física quântica hoje, mas a arquitetura mental para processar informação é a mesma que causou aquela cisão na igreja primitiva. O que é um prenúncio natural para o nosso próximo tópico dessa sequência, que vai ser justamente o método grego hoje. Mas antes de encerrar esse mergulho, a gente precisa deixar uma semente para reflexão, algo para o pessoal ruminar em casa. Com certeza, o texto deixa um gancho perfeito para isso. O autor afirma que a base do sistema grego de educação, vindo lá de Sócrates, é, e eu vou usar a expressão dele, um ceticismo profundo e consistente. Um ceticismo estrutural, né? O método de Sócrates é baseado em duvidar de tudo constantemente para chegar a uma verdade. Aí que está a provocação. Se o alicerce absoluto de toda a nossa educação moderna, desde que a gente é pequeno, é treinar a mente para o ceticismo, como é possível para o ser humano moderno nutrir uma fé genuína? É um conflito direto. Pois é. Será que o próprio ato de ir à escola hoje secretamente nos treina para descrer? É uma provocação e tanto para quem está escutando ponderar. Claro, sem exigir uma resposta única agora, mas é daquelas ideias que não saem mais da cabeça. A gente agradece demais a companhia de todos em mais essa análise profunda. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu o Educa Mais Podcast. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.